que Ele nos ilumine e nos dê o caminho, né? A exemplo de Jó, que nós vamos ler hoje, que nós sejamos também fiéis seguidores de Deus e fiéis seguidores do projeto dele. Então, que nós consigamos entender os caminhos, por mais difíceis que eles sejam, como os caminhos do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a venha a nós nós, seja a vossa vontade, assim na assim terra na terra como no céu. como no céu. De cada O pão nosso, hoje, perdoai as perdoai nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não e nos não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, nós estamos agora às vésperas, né, de duas celebrações importantes, que vai ser o dia de São Pedro, solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos, né? Que é só essa daí. Aí voltamos de novo para o tempo comum. Lembrando que São Paulo tem duas datas de comemoração. São Paulo e São João Batista tem duas datas de comemoração. O nascimento e o martírio. Então agora nós vamos celebrar o óbolo, né, a missão de São Paulo e de São Pedro e o seu martírio. A semana que não essa semana, agora na outra. Então aí a gente dá uma leve parada, né, no tempo comum, que é uma festa do tempo comum. É um momento de reflexão no tempo comum, e depois a gente volta de novo para o tempo comum nas leituras. Então vamos lá, quem faz a primeira leitura? Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: até aqui chegarás, não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma leitura longa, hein? Pois é. É igual o nome do personagem. Quem faz essa? Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morrerão. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecermos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?
Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória Glória a vós, Senhor. Obrigada, senão vai ficar reto. Muito bem, crianças, interessante. O que a gente pode tirar aí da primeira leitura? Jó questiona a ausência de Deus que não vê seu sofrimento, né? A resposta de Deus mostra a pequenez do homem perante a criação divina. Onde estavas quando ele fazia maravilhas? Ele questiona Jó, onde você estava? Que Jó se queixa que foi abandonado por ele. E Deus dá a resposta. Quando eu fazia maravilhas, ninguém observou o que eu faço? Pelo homem, é lógico, né? Poxa, essa leitura é curtinha, mas... Oi? Essa leitura aqui ela é curtinha, mas ela quebra a cabeça, viu? E aí, Matheus, o que você entendeu dela? Então, é que eu tô falando, Zé querido. É meio difícil ela, viu? A trocadilha aqui tá muito grande. Que o texto original, acho que são 38 versículos. Aí foi tirado só um trecho. Uhum. Coloquei portas. É igual que aqui tá falando, tipo, quem fechou o mar com portas, ou aqui essa parte, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas. Tipo, é tipo como se fosse uma limitação, né? Imagina o seguinte, Matheus, eu sei que você, de nós todos, está, vamos dizer assim, mais começando, né? Eu sei que a tua catequista trabalhou isso com você, mas a gente vai reforçar e relembrar a criação do mundo. Quando Deus cria o mundo, lá na narração da criação, ele faz o mar e define os seus parâmetros, define os seus pontos. Então essa é a ideia que você tem nesse texto. Deus cria o mar e fixa seus limites. A ideia aqui é mostrar o poder de Deus. Como Deus é poderoso. Mas o livro de Jó, como você mesmo falou, é um livro um tantinho malandro. Tá? Primeiro, não é, embora ele faz parte dos livros, os chamados livros sapienciais, os livros de sabedoria. Tá? Mas ele é uma peça de teatro. Então, o livro de Jó, ele ele poderia ser encenado, tá? Trabalhado como peça de teatro mesmo, e teria toda uma construção. É baseado no que o livro de Jó? O livro de Jó é baseado numa aposta. Dois entes apostam Jó. Tá? Quem são esses entes? Um é Deus, e o outro seria, vamos dizer assim, para facilitar, o diabo. Tá? Que aí não ter visões diferentes. Você vai ter Satanás, diabo, Lúcifer, são todos, na sua maioria, construções feitas após a construção desse texto. Tá? A gente pode colocar aqui que seria o inimigo de Deus, o antideus. Mas aqui eles não estavam brigando, mas colocando em xeque a capacidade de Jó continuar fiel a Deus. Então Jó passa por uma série de tribulações para ver se ele continuava fiel a Deus. Você conhece aquela história uma parábola, né, do vento e do sol? Não. O vento e o sol fizeram uma aposta.
É a mesma base de Jó. Quem vai tirar o casaco do homem? Então o vento fala assim, eu tiro fácil. Aí ele começa a soprar, 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 e o cara cada vez mais segurava o casaco para não deixar soltar. Né? Aí foi a vez do sol. O sol só abriu, começou a esquentar, o cara tirou o casaco. Deus e o diabo estão nessa mesma situação. Quando nós nos vestimos do diabo, né, nós nos vestimos do mal, nós acabamos meio que ignorando a Deus. As três leituras, primeira leitura, segunda leitura e evangelho, elas são bem ligadas entre si nesse ponto. A quem servimos? A Deus ou a nós mesmos? A Deus ou ao mal? Ao bem ou ao mal? Tá? Essa dualidade é que deveria ser a ferramenta com a qual a gente olha o livro de Jó. Eu diria, na minha humilde interpretação, né, que esse texto de Jó, ele, para essa concepção, ele é fraco, ele é frágil. Às vezes a gente lê, que nem o senhor José falou, é um texto muito longo, mas se a gente lesse pelo menos do 1 ao 11, daria uma visão um pouquinho melhor. Né? Mas aqui o texto, a perícope do texto litúrgico, ele pula, ele só lê o 1 e já vai lá ler o 8. Então você perde muito do contexto desse texto, né, nas entrelinhas, nas mensagens, e acaba ficando um texto esvaziado. Aqui simplesmente está mostrando o poder de Deus, mais nada. Né? Agora, lembre-se, para os judeus, o mar era um limite. Diferente dos persas, saúde. Diferente dos persas que buscavam no mar a sua sobrevida, os judeus temiam a água. Né? Eles tinham um temor da água, então eles fugiam da água. Tá que nem eu com ataque de rinite. Eu tenho isso aí, viu? Então, os judeus, eles fugiam da água, tanto que você vê aqui no Apocalipse, que é uma visão judaica, né, da implantação do reino de Deus da terra, o mar vira vidro, onde você pode andar sobre ele. Tá? Não porque o mar seja ruim para os judeus, é que os judeus daquela época temiam a força do mar. Tá? Temiam morrer afogados, eles eram maus nadadores, maus navegantes. Tá? Então, muito diferente. Eu não sou judeu, mas o mar bem distante de mim. Não, o mar é assim, gente. Com o mar não se brinca. Tá? Eu tenho pavor de água, filho. Praia, para mim, não me atrai em nada. Não, eu gosto de ir à praia, mas ó, eu tenho na minha cabeça aquela frase do Corpo de Bombeiros de São Paulo: água no umbigo, sinal de perigo. Água no joelho, eu já estou de volta. Então, mas é assim, gente, o pensamento é esse, mostrando o poder de Deus, mostrando o poder de Deus para contrapor ao quê? A força ou a vontade do homem de se tornar divindade. Nós temos o homem... Então nós temos que nos reconhecer pequenos mesmo, sabendo que só Deus pode. Impor os limites, né? Então, a gente tem que pensar nisso enquanto povo, enquanto entendimento, enquanto pessoas de fé e vida. A gente não pode simplesmente se considerar igualado ou no caminho de encontrar Deus. Pode falar, Neide. Igual no finalzinho, quando eles falam, né? Até aqui, né? Chegou o fim da arrogância de tuas ondas. Fala um pouquinho sobre isso. Aqui ele está falando literalmente do mar. Tá? Ele está mostrando que Deus
Deus determina até onde o mar pode chegar. A gente sabe que a coisa não é bem assim. Não que Deus não tenha esse poder, tá? Mas nós sabemos que pela influência do homem, infelizmente, nós corremos o risco do mar avançar sobre a terra, tá? A elevação do nível do mar. Mas aqui, a gente pode pegar que Deus está falando diretamente por mar, sim, está, mas também está falando para nós. É isso que eu pensei. Arrogância. Você não pode se igualar a Deus. Você não tem como segurar o mar. Vocês podem ver, ó, o homem constrói diques, constrói sistemas de proteção para evitar que o mar avance sobre a terra, mas mesmo assim nós acabamos vitimados pelo próprio mar. Foi o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, com os diques, já aconteceu na Holanda, já aconteceu nos Estados Unidos com o furacão Catarine, que E rompeu. daí também, né, o exemplo do Titanic, né? A arrogância do dono lá do. Sim, sim. O Titanic é um exemplo interessante da gente olhar enquanto arrogância do homem. Vocês veem que na propaganda do Titanic falava assim: nem Deus afunda o Titanic. Isso. Tá? O cara tinha tanta confiança no projeto, mas tanta confiança que ele só tinha metade do salva-vidas. O que levou muitos mortos. Muita gente podia ter se salvado no Titanic, mesmo com um número de botes menores. Mas a arrogância, o poder econômico, a vivência social daquela época também levou muita gente à morte. Porque muitos botes do Titanic saíram quase sem ninguém. Porque os poderosos não deixavam a segunda classe entrar dentro dos botes. Então, muita gente que morreu poderia ter sobrevivido. E o capitão do Titanic, aqui fazendo uma alusão ao pensamento de Jó, o capitão do Titanic, ele também falou, ele recebeu a informação que havia um iceberg, mas ele não desviou. Ele quis enfrentar a natureza. Enfrentando a natureza, ele perdeu. Pode falar, Sr. José. Ali é bem clara a arrogância deles, né? Pode falar, Sr. José. Não, e o engraçado, né, que não terminou aí, né? Agora quiseram resgatar os 2 bilionários lá e acabaram morrendo também. Começa e outra. Pela estupidez. Começa aqui aquele submarino que o cara criou, né? Já tinha sido alertado que ele era frágil demais para suportar a pressão. Onde estava o Titanic. O cara deu sorte dele só ter explodido. Ele podia ter explodido muito antes. E você vê, não sobrou nada. A explosão dizimou os cadáveres. A morte deles foi instantânea. Ele não explode, ele implode, né? Ele implodiu, ele implodiu com uma pressão tão grande que tudo foi destruído. Chatou tudo. Prensou. Tanto que você vê, quando localizaram o Titanic, não lembro se foi em 98, se foi em 99, foram embarcações robô, né? Filmando, aqueles que cataram os objetos do Titanic, tudo, eram todos robôs. Até hoje ninguém desceu lá, né? Oi? Pessoa, né? Que até hoje ninguém desceu, né? Pessoa, né? Não. Os caras desciam nesse mini submarino, eles desciam até o Titanic. Só que de dentro do mini submarino. Só que todo mundo alertava que esse mini submarino, o material era frágil. Então ele deveria ser o quê? Desceu a primeira, desceu a segunda, tira ele de uso e coloca um novo. Só que não, eles estão continuando usando o mesmo. O material se fadigou. O material fadigou, ele rompe. É que nem avião. O avião é maravilhoso, tudo, ele voa, né? Só que se ele fadigar, só que no caso do avião, você tem, não é uma única peça, eles são várias. Então, se houver fadiga em uma peça da fuselagem do avião, os engenheiros, com ultrassonografia, identificam aquela peça
fadigada e a substituem. Né? Mas acontece também de você ter acidentes provocados pela arrogância do ser humano. Ele acha que não tem problema, é onde ele acaba literalmente quebrando a cara. Eu nunca tinha viajado de avião, né? Morria de medo. Aí eu fiquei justamente na janela e fiquei olhando aquele céu maravilhoso azul, assim, fiquei olhando pela janela. Aí eu vi a asa do meu lado, eu fiquei bem do ladinho da asa, né? Toda branquinha, alvinha. Conforme o avião foi ficando um tempão lá, o sol batendo, e eu acredito que a fumaça também da turbina, aí eu comecei a olhar, vi aquelas manchas pretas na asa, eu já fiquei com medo. Falei, meu Deus, será que vai pegar fogo nessa asa? Aí eu não tirava o olho, eu só ficava olhando, estava branquinha. Aí eu cutuquei a Ana, falei, Ana, dá uma olhada se dá para ver do outro lado, porque desse lado aqui estava branquinho, olha como está ficando preto. Porque a sujeira, a poluição, o sol batendo forte na asa do avião, é o que o Zaca falou. Bom, se nós ficamos cansados, nós vamos ficando fadigados com o tempo, nosso organismo vai falindo, assim é com a máquina também, né? Se a gente não tomar cuidado, não fizer as devidas manutenções, aí o negócio fica feio. E a gente tem medo, né, da ganância do homem. Ah, não, esse daqui fez um voo só hoje, ele vai fazer 2, 3. O homem tem essa ganância. E, de repente, a gente está nesse voo, que eles não fizeram a limpeza. Olha a minha ideia, hein? De eu ficar olhando pela janela e ver a asa ficando preta. Mas, realmente, se você não toma cuidado, acontece. Principalmente com esses aviões de pequeno porte, que cai, ele sai voando, dali a pouco você escuta a notícia que o avião caiu. Graças a Deus, com esses Boeing grandões aí, não acontece esses desastres com tanta frequência, porque são muitas pessoas, né? Nós ficamos assim, 3 assentos do outro lado, A, B, C, D, E, F. Você não consegue nem andar no corredor de tanta gente. Eles querem economizar, né? Então só falta colocar uma pessoa em cima da cabeça do outro. Aí eu falei pro Zaca, mas você foi pedir uma passagem para mim na econômica? Aí ele falou, na próxima você paga e você vai de... Primeira classe. Primeira classe. Porque, gente, realmente, 3 assentos, eu vejo na televisão, são 2. Eu cheguei lá e falei, misericórdia, que é isso? Aí foi bom, o avião não caiu. Mesmo na primeira classe, são 3 assentos para cada... O que muda é a distância entre o pé de um e o encosto da outra. Então, mas é assim, gente, o grande ponto aqui é a arrogância mesmo, a arrogância do ser humano, a arrogância de se achar. Tá? E aqui, eu coloquei, né? O livro de Jó é uma aposta. Quem tiver curiosidade de ler ele inteiro, são 40 capítulos, se não me falha a memória. Tá? É um livro longo, mas ele é uma peça de teatro. Então você consegue ver Deus e o mal fazendo uma aposta. O cara falando, não, mas ele não é fiel a você, ele é fiel àquilo que você ofereceu para ele. Então, pensar, por exemplo, como algumas religiões fazem, tá? Para a gente ver como a coisa é complexa. Algumas religiões pregam isso. Você dá a Deus e recebe de Deus. Retribuição. É a teologia da retribuição, mas desvirtuada. A teologia da retribuição, o que recebe este nome, né, teologia da retribuição, é um pensamento presbiteriano, e ele fala assim, toda a caridade que você oferece ao outro, Deus retribuirá na sua vida. Aí o povo já foi entortando essa teologia, e tudo aquilo que você dá a Deus, você empresta... Não, tudo que você dá ao pobre, você empresta a Deus. Agora já está assim, tudo que você oferece para a igreja, Deus vai te devolver. Deus não criou dinheiro. Né? É exatamente o que Jó está colocando aqui. Quer dizer, Deus está colocando para Jó, né? Pô, eu não estou te dando nada, você é que tem que se mostrar digno.
Né? É você que tem que falar, olha, Senhor, eu estou aqui para te servir. O que vai vir é graça. O resto é resto. Mais alguma colocação aí, meu povo? De minha parte, ok. Então vamos passar para a segunda leitura? Vamos? E aí, Matheus, a segunda leitura você já manjou melhor ou está ainda enrolado? A segunda deu para entender, sim. Ah, tá vendo? Então o que você entendeu na segunda leitura? Vamos lá. Deixa eu só dar uma folhada aqui antes. Tá Só para me ver. tranquilo, fica sossegado. Podem falando aí. Seu Posso José, falar? pode. Tá. Então, é a continuação exatamente do capítulo anterior, né? Paulo Da não é semana aceito passada. como apóstolo, não participou da vida terrena de Jesus e não ouviu seus ensinamentos. Paulo reage e mostra que Jesus não é apenas uma história, certo? Sua morte e ressurreição é a reconciliação de toda a humanidade com Deus. E aí, Matheus, o que você encontrou aí depois das explicações do seu José? Só, Aqui no primeiro. Posso falar? Pode? beleza. No primeiro momento, o que dá assim, impressão, o que eu entendi, né? Que É, Paulo coloca um pouco mais assim, como a questão humana, a questão, eu digo terrena, né? Porque lá no versículo. Porque no versículo 16 fala assim: e se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Porque, portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Dá a impressão assim, que ele fala, né, de quando ele não seguia, não andava os passos de Cristo, mas aí depois no final ele já se coloca como que ele já passou a seguir Cristo pelo que ele fala no final. E agora certo. já fala mais do Cristo, né? Da espiritualidade, né? Antes não. Parece que era mais assim, era mesmo humano, né? Que não reconhecia Cristo, mas que agora, no final, ele já se mostra que ele reconhece Cristo como uma divindade, como uma espiritualidade. Certo. Pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que lembra essa frase para vocês? Batismo? A Lourdes colocou. Oi? A Lourdes está colocando aqui a vida nova, o batismo. Sim, não deixa de sê-lo. Mas o que mais? Nós costumamos discutir muito sobre isso aqui. E o livro de Jó também nos mostra isso. O que é? Tem essa parte também eu acredito, o perdão, né? Você chegou bem Por, perto. por Cristo doar a sua vida por nós, né? Isso. Mas ele pede para que nós não sejamos mais como nós éramos. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oi, amor? Não entendi. A Lourdes está lembrando aqui também, além do batismo, da conversão. Uhum. Não, é da eco.
É que ela está E falando, podemos, e podemos pode- pensar também na questão da morte, morte e a ressurreição. sim, Cristo morreu e ressuscitou por nós. Fato, tá? Paulo coloca isso como fonte de verdade e objeto da nossa proposta de vida. Mas tem um detalhezinho aqui que vocês estão deixando passar batido. Se nós sabemos que ele morreu por nós, então nós agora devemos seguir e sair a serviço. Ah, vocês ainda não perceberam, tem a ver com batismo, tem a ver com a conversão, tem a ver com o serviço. O que Eu quero liga dizer, esses três pontos? Hã? A Questão da missão? cruz. Não, não é a missão, não. Pense em algo mais genérico. é a Eucaristia? Não, mais genérico, não é a comunhão. Ô, meu Pai, Ele tem muito a ver com isso. O Pai Celeste tem muito a ver com isso. Afinal, não. Não é a ressurreição também. Não A vivam questão mais da para si cruz. mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. é viver para Cristo. Sim, como é que você faz essa renúncia para viver para Cristo? O que você tem que renunciar? Renunciar a mim mesmo? Hã? Renunciar a mim mesmo? A gente, não, a Gente, gente, tem algo que a não, gente nós discute não sempre podemos aqui. nos renunciar. Nós temos algo que a gente discute sempre aqui. Várias vezes é objeto de nossa discussão aqui. Mas não é servir ao próximo, Zacarias. Não, servir ao próximo vai ser uma consequência disso. Mas nós temos algo que, inclusive, a Lourdes fala todo mês na formação do batismo, que foi fruto de alguém lá atrás, o pecado original. Tá? Quando a gente vê aqui, ó, não vivam mais para si. É um rompimento com o pecado original. Eu não me basto mais. Conseguiram perceber? É o rompimento com as coisas Sim, não, velhas, né? sim, Lu. A Lourdes está colocando assim que a resposta que vocês deram estava correta. Sim, está correta. Eu não falei que estava errada. O que eu estou querendo é que vocês identificassem o ponto-chave. O ponto-chave aqui era o antigo pecado original. Houve uma mudança de paradigma. Onde Você antes pecou demais. existia, onde antes existia o pecado original, agora nós teríamos uma virtude original, onde cada um abriria a mão de si mesmo em prol do irmão. Que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Que as ações aconteçam de pleno, de pronto. Perceberam? É uma mudança de paradigma social. Por isso que eu falei da importância da gente ver isso. É o fim do pecado original. E eu não me basto mais, eu não preciso mais de mim mesmo. Eu preciso participar com o outro. Ter o entendimento com o outro. E domingo, o padre, na missa das 18, né, porque eu estava na missa das 18, e a Nilzete foi também para ser leitora e não era a vez dela. Então, e o padre Anísio falou uma coisa lá que eu até me senti aliviada, né? Porque a gente está na igreja, mas os filhos da gente não vão. Aí ele falou assim: continuem sempre acreditando e plantando a sementinha. Quando você fala, dorme com Deus, que todas as noites a gente fala isso para os filhos, né? Ou Deus abençoe, vai com Deus, tal. Ele falou que a gente está lançando a sementinha para a gente não desistir, que uma hora ela brota. Quem sabe, né, Nilzete? Se Deus quiser. Por falta de confiar e orar, filha, continua. Então, mas é bem por aí mesmo, gente. A
A homilia do Padre Anísio foi muito feliz nesse ponto mesmo. A gente muitas vezes esquece que nós semeamos. Nós não preparamos. Quem preparou o solo foi outro que veio antes de nós. Nós só jogamos a semente. Você está falando só eu que estou escutando. A Lourdes está falando aqui que ele, inclusive, comentou que nós tivemos o curso de batismo. Que no curso de batismo a gente lança a semente. Inclusive, a gente lança o convite para que as pessoas participem. Porque a palestra de batismo, não dá para chamar de curso, porque a gente não foca no batismo, mas sim na ação da comunidade. A ideia da palestra de batismo é fazer com que as pessoas acordem para a comunidade. Que elas passem a fazer parte. O Mateus é um exemplo vivo disso. A partir do crisma, ele se tornou leitor. O crisma dele já foi. Agora ele continua. Oi, Nilzete. Aquele casal que era evangélico estão fazendo a formação de ministro da Eucaristia. Você vê, ó, então. São coisas que você vai tendo sementes que estão brotando. Tá? E muitas vezes, que nem eu acabo de comentar, muitas vezes a gente não vê o resultado. Nós jogamos, nós preparamos essas sementes que foi lançado em um solo preparado por outro, regado por um terceiro, né, e colhido por um quarto. Né? Muitas vezes a gente nem fica sabendo do que aconteceu. Quando você vai ver, o teu ex-catequizando é ministro, é coordenador de comunidade, é leitor, qualquer outra. Você nem lembra mais do teu catequizando. Ele que vai chegar em você e falar assim: olha, eu fui teu catequizando. E realmente é como na terra, porque às vezes você faz uma plantação que não é boa, aí vem a próxima, a terceira ou quarta, ela floresce, né? Então eles vai passando por etapas e de repente algo brota. Foi você, Matheus, que comentou outro dia que o crisma que te acordou para a igreja, não foi? Foi. Foi Então, isso mesmo. mas a exemplo do Matheus, nós temos outros também, que muitas vezes, às vezes a gente nem tem como eles aqui, ou eles nem frequentam a nossa comunidade, mas eles também acordam para a fé. Né? Eu tenho alguns catequizandos que eu fiquei sabendo depois que foram meus catequizandos, que é o caso da Jéssica, por exemplo, que chegou para mim e falou: não, eu fui tua catequizanda. O Renan foi meu catequizando. Mas eu nem lembro, nem sei de que ano. A Juliana foi nossa catequizanda. Primeiro catequizando, hoje ele é ministro da Eucaristia e coordenador da equipe de festa no interior. Então, tá vendo? Então, muitas vezes a gente nem fica sabendo do que aconteceu, mas a semente foi lançada. Nós somos o semeador. O solo quem preparou foi Deus. Quem vai cultivar, quem vai regar, quem vai fazer. Não somos nós. Nós apenas devemos ter essa consciência que nós não vivemos para nós. E a gente vai tendo aquela fadiga, né? Do dia a dia, quando você trabalha com uma turma, principalmente de jovens, que você percebe que eles não têm aquele compromisso, e as famílias também não, e você precisa falar várias vezes, a confissão é tal dia, tem que pegar a camiseta, tem que isso, tem que aquilo. Eu vim da Bahia já pensando assim, seriamente, em desistir de dar catequese, principalmente para o crisma, né? Quando eu estou de frente com o bispo, ele com aquele olho de bomba olhando para mim, não desista. Quando o Satanás estiver te falando, sai, desiste, você fala que não, você não vai desistir. Aí eu falei, caramba, isso é para mim. Eu já estava pensando seriamente em desistir. Ele com aquele zoião de bomba olhando assim, ó, nem óculos ele usa, não dá nem para disfarçar. E quando você usa óculos, às vezes você põe assim para disfarçar, a pessoa não vê se seu zoião está olhando. O reflexo disfarça. Agora o zóio dele não tinha jeito. Falei, tá olhando para mim. Gente, Deus muda. A gente tem aquele pensamento e vem uma mensagem para a gente, para você
resistir, né? Porque é difícil. Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca me emocionei tanto numa crisma, numa primeira Eucaristia, que nem dessa vez. Tá? Realmente foi tocante. A gente vê assim, de repente você vê e você vê que uma turma extremamente diversa. É síndrome de Down, autista, deficiente físico, ex-evangélicos, né? Ou Foi ex-neopentecostais, bem, foi bem. sabe? Foi uma turma, assim, heterogênea, tá? Que gerou frutos, já está gerando frutos. Tá? O Mateus é fruto dessa turma, não minha, mas ele é fruto dessa turma. Os meus eram mais jovens, então provavelmente vão demorar mais tempo para acordar, mas você vê, você percebe esse choque que nós tivemos. Tá? Eu já achei interessante quando foi a primeira Eucaristia deles. Tá? Eu estava lá, a Lourdes estava na Bahia. Eu estava lá e vendo, né? Então foi interessante a forma com que eles se expressaram, a maior parte deles, se expressaram ao receber a primeira Eucaristia. E depois, no Crisma também, a força que eles mostraram nessa... Oi? Você estava na primeira Eucaristia deles? Foi, estava assim. Ah. E aí você vai ter toda esse reboliço, né? Essa ebulição que tem a ver com a nossa fé, e a gente pode ligar com Paulo aos Coríntios. Porque o que acontece que a gente já comentou também aqui. Desculpa. Era o Mateus espirrando e agora eu tossindo. Paulo escreve para os coríntios porque os coríntios eram uma comunidade difícil, uma comunidade complicada. Né? E ele vai escrever para resolver problemas. Ele vai escrever para resolver problemas. Problemas básicos, problemas até mesmo problemas de partilha, de comunhão. Que uns queriam comer mais e chegavam mais cedo, porque tinham mais recursos, e outros que ficavam sem partilhar. Então, Paulo escreve até nesse sentido. Pode falar, senhor José. Não, isso mesmo, eu ia comentar, passou. Era criança, né? Porque a partilha isso, era o pão mesmo, era comida, era almoço, era janta. E aqueles, os mais, que realmente os mais abastados, é os que comiam até se sentir mal, para não deixar nada para o outro que precisava. Era uma comunidade realmente complicada. Uma comunidade difícil, Eu, sabe? A gente acha a nossa comunidade difícil, acho que os coríntios ainda era pior. a dos corintianos é melhor, né? Ô, Zacarias, igual domingo, vocês levaram o lanche, foram lá e raparam. Na realidade, o cara levou refrigerante, levou o açúcar e as pazinhas que estavam dentro da caixa do açúcar. Ele queria adoçar a vida. Não é, sabe, não é por nada. Se o cara tivesse com fome, qual que seria a lógica? Ele levaria o pão. É. E o pão estava gostoso, viu? Modéstia à parte, foi a Lourdes que fez, mas modéstia à parte, o pão estava bom. Tá vendo? Recheado com requeijão, tava demais aquele pão lá. Nossa! Agora, a gente vai ser obrigado a deixar trancado, ou deixar as coisas conosco lá em cima no salão, para levar só no momento da partilha, da comunhão. Sabe? Um negócio chato, você tem que pensar, tá? Essa forma mesquinha de ter que zelar pela coisa, porque você não pode deixar, porque alguém, teoricamente, é um necessitado, tá? Vai lá e pega as coisas.
Ué, Por que mas e a teoricamente roupa é o da... necessitado? Só um minutinho, Nuzete. Por que teoricamente é o necessitado? Porque se ele tivesse chegado para nós e pedido, tá, nós teríamos arrumado para ele o que comer. Ele não precisava ter roubado. Fala, Nuzete. Não, e quando a Lourdes deixou a roupa dela na igreja, que nunca mais encontrou? Alguém Também. pegou que não era sua. Ela perdeu a roupa ou dentro da igreja ou na calçada. Ela falou que foi na igreja. Então, quer dizer, uma pessoa, membro da comunidade, porque aquilo só serve para a gente, né, pegou algo que não era dele. Mas eu também deixei uma toalha na sala de catequese, uma toalha branca, bordadinha, sabe? E nunca encontrei. Nunca. Aí o que acontece? São pessoas que estão dentro da igreja, mas na realidade elas não têm. Aqui nós vamos voltar para aquela leitura de Jó. Eles não têm a visão do que é ser filho de Deus. Eles têm aquela visão da competição, onde Jó é colocado como prêmio, mas aqui a gente pode trazer essas pessoas para essa mesma situação. Eles não vivem. O primo não fica lá? Nos dias de curso de batismo, o primo não fica, porque é assim, ele abre a comunidade de manhã, o primo trabalha de segunda a domingo, perdão, de terça a Não, domingo, né? Ele trabalha de terça a domingo, mas sábado e domingo ele só trabalha uma parte do dia, né? Então, ele só fica lá até a missa das 10, até umas 10, 11 horas da manhã. Depois ele vai para Então, casa. aí podia estar vendo, né? Porque assim, eu vejo como uma questão assim, que aí a pessoa fica intimidada, né? Porque tem uma Mas pessoa por aí ali, tem né? o Neide, seria uma injustiça para com o primo. Nós Sim, estaríamos tirando dele o direito de descanso, tá? Para nos blindar. A gente tem outras ferramentas, para quem vai sim. prejudicar o descanso do rapaz, É. sabe? É A que gente aí, tem outras ferramentas. infelizmente, né? A gente pode deixar a porta trancada, a gente pode colocar. A gente pode deixar a parte dos alimentos dentro da porta, dar acesso à catequese, né? E depois, na hora, a gente vai lá e abre e põe para fora, no salão. Então, a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar. Uhum. Tá? Mas, infelizmente, é triste a gente falar assim, que dentro de uma comunidade entra uma pessoa, e a gente sabe que não é a primeira vez, não será a última, porque mesmo durante as obras, quantas vezes não houve furto de material da construção? Tá? Eu, é, eu mesmo fui, como é que é? Eu nunca pensei assim, eu imaginava assim, um dia que eu for assaltado, eu vou gritar para Deus e o mundo. Eu nunca pensei que a primeira vez que eu fosse assaltada fosse na igreja. Você Lembra foi Misericórdia. lá assaltada ou naquele roubada? roubada? Eu fui assaltada lá numa sala da igreja. Quando era o padre Marcelo, o Edson, né? Eles faziam um trabalho com os adolescentes, né? Usuários, né? E eu estava junto, era uma equipe. E eu atendia também alguns meninos adolescentes, usuários também, né? E nesse dia eu estava esperando um jovem e ver um homem, né? Ele foi lá na secretaria, falou com a Ione e tudo, né? Aí a Ione pegou e falou que não tinha, o que ele quer é sempre a mesma história, né? Tô com meu filho doente, preciso comprar remédio, preciso pegar o ônibus, né? Aí ele chegou lá na sala, aí chamando pelo padre, eu muito besta, falei assim, o padre não está. Aí ele falou assim, pode ser com você mesmo. Aí ele foi conversando, contou toda a história, né? Nesse dia ele tinha roubado um anel, não sei de lá na igreja lá. Aí eu peguei e falei assim, então, espera aí que eu vou pegar o dinheiro para você, ajudar no seu transporte, né? Quando eu entrei na sala, né? Aí ele entrou atrás. Aí ele disse, anunciou, é um assalto. Aí justo naquele dia tinha recebido, e eu estava com o meu pagamento dentro da agenda, em cima do banco. Putz!
Aí nisso, quando eu peguei, eu vim com a bolsinha, que eu tava com dinheiro e umas moedas, né? Aí ele pegou, tomou da minha mão, e eu falei, ai, meu Deus, tomara que ele não vá lá pro banco, né? Mas aí ele pegou só a bolsinha, aí caiu um monte de moeda. Aí ele falou assim: abaixa aí, pega as moedas para mim, né? Aí depois, quando ele foi embora, ele mandou fechar a porta e ele foi-se embora, né? Aí eu peguei e bati na porta, que o Edson estava do outro lado, atendendo também. Eu peguei e já estava tremendo, chorando, né? Aí ele falou assim: ah, o adolescente que eu estava atendendo ainda falou, nossa, que barulho, né? Nossa. Aí ele falou assim: ah, é a estabanada da Neide que derruba as coisas. Aí depois veio com água com açúcar. Depois veio me dar água com açúcar. Mas a primeira vez eu fui assaltada dentro da igreja. Eu falei que ia gritar para Deus e o mundo ouvir, não saía voz. Não, mas é fogo, meu, é terrível. É ruim, não. Agora você vê, É. o que uma pessoa dessas vai ter da vida? Uhum. Não vai ter nada. Você acaba encontrando uma azeitona com o nome dele por aí na rua. Outra vez eu estava dentro da igreja, tinha aquela a equipe de acolhida. Uhum. E nós fazíamos um trabalho, era eu, o Marcelo, a Ana, que faleceu da Doscar, que era enfermeira, e o padre Marcelo. Cada dia, né, o Marcelo era de quinta, que ele atendia confissão, e a gente era mais na pastoral da escuta, né? Aí, não era como, era, depois veio o padre José Carlos, aí tinha um homem que ele sempre pedia leite, e ele era ajudado na igreja, tudo, né? Bem na hora que ele ia me assaltar, o padre José Carlos chegou e falou assim: rapaz, eu não acredito que você vai assaltar a menina. Uma mulher que está fazendo um trabalho voluntário aqui na igreja. Você vai assaltar ela? Você recebe ajuda aqui da igreja. Você nunca mais faça isso com ninguém aqui nessa igreja. Não venha na igreja, não venha assaltar ninguém, porque senão eu vou ser o primeiro a dizer, olha, não ajude mais esse homem. Corajoso. É que ele conhecia, ele ajudava ele, dava leite. Sempre dava leite para ele beber. Por isso que a gente é complicado a gente falar assim, vamos ajudar quem vai na igreja e tal. Muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa, qual é a intenção dessa pessoa. Né? É triste a gente falar isso, mas é verdade. Infelizmente. São aqueles que, na realidade, usam da nossa bondade, da nossa caridade, não para fazer o bem, mas para inverter os papéis, para se aproveitar. Vocês sabem? Eles abusam, né? Da bondade. Vocês sabem que existem várias lendas sobre santos, sobre pessoas que beatos, né? Que foram assassinados numa situação parecida, né? Em nome da igreja, em nome de Deus, eles estavam fazendo algum trabalho e os bandidos vão lá e acabam matando. A Lúcia está falando para a gente parar com esse papo, porque daqui a pouco ela não trabalha mais na igreja, não. Ela lembra do Zoião lá. Eu tenho medo, Lourdes. Às vezes eu vou lá pro sacrário, não tem ninguém dentro da igreja, aí eu fico morrendo de medo. Eu falo, ai meu Deus, já pensou eu aqui sozinha nesse sacrário, se chegar um mal intencionado, eu tenho medo. Mas é verdade. A gente deve preferencialmente estar sempre acompanhado de alguém. Né? Já é inclusive a meta, a visão de Jesus, assim, vão sempre de 2 em 2. E a gente deve aprender isso e ter isso na mente da gente. Procurem, dentro da igreja, estar sempre acompanhado de alguém. Não só para evitar esse tipo de coisa, mas também para ter testemunho do que vocês estão fazendo. Bom, vamos lá. Mais alguma coisa da segunda leitura? Não. Passemos para o Evangelho. O que vocês podem falar aí do Evangelho? A Lourdes está falando aqui, ó. Pode falar. A Lourdes está falando sobre o Zacarias.
Oi. Aqui no caso, quem estava junto com Jesus aqui são os discípulos, certo? São os apóstolos. São os apóstolos? Ah, tá. E existe uma diferença, Matheus. Deixa eu te explicar isso. Aí eu puxo a orelha da tua catequista que não te explicou, tá? Mas Não, eu prestei atenção na eu tô semana brincando. passada que você falou Eu também, tô eu lembrei brincando. agora. Apóstolos, Jesus tinha diversos. Uhum. Perdão, discípulos, Jesus tinha Não, diversos. discípulos diversos. Apóstolo 12, não E é tinha isso? 12. Isso. Então, eu lembrei da semana passada que você tinha falado. Então, ele estava provavelmente, pode nem estarem todos os apóstolos dentro dessa barca. Tá? Mas estavam alguns apóstolos e Jesus dormindo. É meio complicado você olhar esse texto assim, ler esse texto de maneira direta, tá? Sem olhar ele pelo olhar de um conto, sem olhar como de um olhar de uma parábola, é uma coisa meio complicada. Porque, começa que o mar da Galileia, onde eles estavam, é um lago. Tá? Por maior que seja, eles não levavam horas para atravessar. E se Jesus embarcou com eles no barco e já estava dormindo, pô, quanto tempo eles demoraram para atravessar esse trem? É que assim, às vezes na parábola aqui, dormindo, no caso, era descansando, né? Relaxando. Ou ausente, né, Zacarias? Mas mesmo assim, É? gente, pensa comigo. Ou ele já estava na barca, descansando, quando eles entraram para atravessar o Mar da Galileia, ou eles pararam, que também pode ter acontecido, lembrem, eles eram pescadores. Então, eles podem ter parado no meio do lago para pescar e depois continuar. Aí você tem uma possibilidade positiva da história ter sequência teológica. Fala, Neide. Mas assim, tem assim, logo ele chama Jesus de mestre. Tu não te importas, né? Estamos perecendo, o barco vai afundar. Aí dá a impressão que eles conhecem, porque chama ele de mestre. A menos que ele só queria chamar ele de mestre. Porque lá no final, ele já fala, eles falam como assim, que não conhecesse quem é ele, né? Que até o mar acalma. Eu vou deixar essa última chave É um para explicar contraste, né? depois. Vou deixar essa última chave para a gente fechar depois. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho antes na parte nas partes anteriores, tá? Então, a primeira parte é essa questão do sono. Então, ou Jesus já estava deitado na barca, né, o que contradiz o texto, porque ele fala que ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Então, quem me deu a ordem foi Jesus. Então, o que eu acredito, ou o que pode ter acontecido, isso considerando que o texto seja fidedigno, tá? Porque, lógico, a gente tem que pensar que a Bíblia, os evangelhos são escritos para mostrar Jesus, e não para contar a história com H maiúsculo lá, a história da humanidade, tá? Então, Aqui estava falando, havia outras barcas também, né? é isso. Então, outro detalhe, havia outras barcas, então poderia ser uma pescaria. Fala, Nuzete. Você falou que Jesus estava com os apóstolos. Se eram os apóstolos, por que eles despediram a multidão? Então, Nuzete, eles despediram a multidão porque eles estavam. Isso daqui seria próximo ao Sermão da Montanha. Entendeu? Então, quer dizer, eles estavam lá para ouvir Jesus. Estava chegando à tarde. Jesus morava na cidade de Cafarnaum. Então, dependendo de onde ele precisava atravessar o Mar da Galileia, o Lago da Galileia, para chegar em Cafarnaum. Tá? Possivelmente, que nem eu estava falando, possivelmente eles estavam pescando para a própria janta.
Por isso Tá? a E o outra tempo barca, virou. que eles deveriam estar em 2 barcos, então. Em mais de um barco, porque falar aqui, ó, eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estavam na barca, havia ainda outras barcas É com por ele. isso que eu estou dizendo, eles deveriam estar divididos nas barcas. Isto. Zacarias. Então, oi, pode falar, Não, Matheus. não, pode dar continuidade. Pode. Não, pode ir. Não, é que eu já ia comentar sobre essa parte aqui, que no caso começou a soprar uma ventania muito forte. Aqui, tipo, soa como se realmente nesse local, como você tinha falado, como era não era um mar, tipo assim, não tinha o costume de nem ventar e nem fazer ondas, né? É um lago, ele faz ondas, ele venta, só que não é. É que nem no mar. Às vezes você vai no mar tá tranquilo, às vezes vai no mar, ele bebeu todas na véspera, tá de ressaca. Né? Uhum. O lago funciona do mesmo jeito. Quando o vento é muito forte, os barcos fazem água, principalmente canoas. Eles aqui usavam, ele fala de barca, mas provavelmente eram canoas. Canoas usadas pelos pescadores. A Lourdes está colocando aqui que nem as canoas de índio. Normalmente, as canoas, as barcas, né, desse povo do Oriente, elas eram barcas de fundo chato. Tá? Os nossos índios, particularmente os índios norte-americanos também, eles tinham por hábito cavar os troncos. Então eles pegavam alguns tipos de árvores propícias a isto e faziam os barcos cavando. Os nossos índios faziam muita barca de palmeira. Então, Zacarias, oi. meu finado-avô fazia canoa. Era com, sei lá como que chama aquele negócio lá, que ele bate e vai tirando. Vai fazendo e dando a forma, cavucando, tirando o miolo. Tirando o miolo da árvore, né? Isso, isso. Aí você usa árvores de miolo mole e de casca dura. Pois é, que árvore que era, eu não sei. Sei que ele fazia. José, eu também não sou especialista em navegação, então eu sei que uma que os índios usavam muito. É tipo, é uma talhadeira, não sei, eles batem lá e vai Vai fazendo, vai abrir. tomando forma. E depois eles põem na água para ver se não tem vazamento. Pois é. E dependendo da época, eles usavam betume para proteger ela, para evitar vazamento também. Mas o que interessa aqui para nós é o pensamento que atravessa o evangelho. Então, Jesus estava lá, de repente a barca começa a fazer água. Ela começa a correr o risco de afundar. Né? O grande segredo está nessa chave que está aqui. Eles levantam. Um outro detalhe: raramente alguém levanta numa barca. Por isso que dá a entender também que era uma barca de fundo plano, de fundo chato. Porque se fosse uma canoa, que nem aquelas que nem a Lourdes fez aqui com a mão, né? Que nem os nossos Era índios e os daí, né? nossos. Se você levantar numa barca desse tipo, ela vira. Já se você pegar uma de fundo chato, isso! A Luz, por isso que a gente canta a música dos índiozinhos. Porque uma barca dessa forma, quando a pessoa levanta, ela desestabiliza. Uma barca de fundo chato, a pessoa consegue ficar em pé e ela não se desestabiliza, porque o fundo garante uma área maior de contato com a água. Tá? Só que o fundo é mais largo e a parede é mais baixa. Então, quando o vento bate com a onda atravessa a parede da canoa e entra dentro. Tá? Ora, Jesus estava dormindo na parte de trás, sobre um travesseiro. A gente também não sabe qual o tamanho dessa barca, tá? Estamos perecendo, tu não te importas? Quer dizer, eles ainda não confiavam em Jesus. Tá? Por isso que eu falei que eu vou deixar a última chave para o final. Aqui é o início do Evangelho de Marcos, Marcos 4. Tá? Nós estamos começando a ver o Evangelho de Marcos.
E qual que é a proposta do Evangelho de Marcos? O que o Evangelho de Marcos nos convida a fazer? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Exatamente. E qual que é a pergunta? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Essa é a chave final desse evangelho. Quem é Jesus? Que é o centro do evangelho de Marcos. Perceberam? Então, aqui não importa quem estava na barca. Eram os discípulos, eram os apóstolos, eram pessoas que nunca tinham visto Jesus na vida. Somos nós, a princípio, teologicamente falando. Quem está nessa barca? Somos nós. Nós é que estamos nessa barca e estamos querendo e buscando encontrar Jesus. Reconhecer Jesus como Senhor. Entendeu aí, Mateus? Sim, entendi. Saiu barato a tua explicação da segunda leitura, hein? Se safou por pouco. Olha, eu falei, dá uma trava no cérebro. Calma, você chega lá. Daqui a pouco é você que está dando as explicações aqui. Será? É isso aí. Ah, com certeza. Isso é Tem o muitas futuro. fontes. Tem muitas fontes. Tem a vida pastoral que você pode fuçar. Você tem a chave, as notas de rodapé da Bíblia. Com o tempo você vai aprender a pesquisar e se inteirar melhor. Uhum. Né? Se aperreie não, meu filho. Como diria o padre José Carlos. Oi? Daqui a pouco ele está aposentado. Quem tem que seguir são vocês que são jovens. Exatamente. Aqui é o futuro espaço vazio, velho. Alguém tem que encher o quadrinho aí. Vamos preenchendo. Mas o importante é a gente ter cada vez mais força, cada vez mais vigor, para entender e reconhecer Jesus. O convite que nos é feito é quem é Jesus, como nós vamos identificar Jesus, como nós vamos participar do projeto de Jesus. E nós participamos no momento de leitores. Eu sempre costumo falar para vocês, fiquem atentos, porque amanhã vocês podem ser questionados. Você fez a leitura, o que significa isso? E muitas vezes vocês vão ser questionados por pessoas que simplesmente querem colocar vocês à prova, como os doutores da lei e os fariseus fizeram com Jesus várias vezes. Quem são? O que você está lendo lá? E o que você me fala disso? Né? Ou voltando para a palestra de batismo, como pode um homem velho nascer de novo? Que é João 3, né? Como pode, conversa com Nicodemos, como é que pode um homem velho nascer de novo? Nós também, como podemos nascer de novo? Como podemos identificar Jesus? Como podemos reconhecer Jesus? Nós vamos reconhecer Jesus na realização do amor ao próximo. Ah? E é esse que é o convite que nos deixa essa liturgia. Lembrando que a próxima será a missa de São Pedro e São Paulo, que é o dia de São Pedro, né? A cor vermelha, o martírio dos dois. E eles foram martirizados mais ou menos na mesma época, provavelmente com meses ou no máximo um ano de diferença entre um e outro. Um martirizado em Roma, perdeu a cabeça, e o outro martirizado, não se sabe exatamente aonde, mas diz a tradição que crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser igual ao mestre que ele tinha rejeitado. Né? Pedro rejeitou Jesus 3 vezes. Tá? Pedro, esse Pedro é uma pedrada. Mais alguma coisa, meu povo? A última parte é a chave, é quem é Jesus. Tá? Essa é a chave final desse texto e o segredo, vamos dizer assim, do Evangelho de Marcos,
quem é Jesus. Lembrando que, a princípio, o Evangelho de Marcos é a catequese de Pedro. Então foi Pedro que ditou, e lógico, Marcos formatou, colocou uma ordenação no pensamento, né, e jogou nas redes sociais. Ele era o mais novo deles, né, Zacarias? Ele era Oi? molecão, né? Ele era molecão, né? É. A princípio, Marcos era molecão, É. Paulo era jovem, né? Lucas, dizem as más línguas que Lucas nasceu um ano depois da ressurreição de Jesus. Então, quer dizer, é tudo criança que souberam assumir o seu papel na vida da comunidade. Certo, meu povo? Correto. Mais Certo. alguma coisa? Então, fechando, né? Diga, Neide. Quer dizer, fechando as 3 leituras, né, Zacarias? Jó, os apóstolos e todos nós, né? Nós fraquejamos na fé, né? Assim que tem dificuldade a tempestade da vida, Nós fugimos. somos abandonados. A gente pode fazer memória. A gente pode fazer memória daquela oração das pegadas na areia. Poxa, por que no sofrimento eu tenho um par de pegadas? Aí Jesus responde, porque eu te carregava no colo. Fala, Neide. É isso aí. Só quando fechar, e aí eu falo. Já fechou? Pode falar. Não é sobre as leituras, não, é só informar da minha ex-cunhada. Então vamos só fazer a nossa oração final. Aí depois você fala para todo mundo. Aí eu vou colocar o nome dela para a gente continuar em oração por ela. Sim. Porque assim, ela ainda continua em coma, né? Tá com 8, 9, 10, 13 dias hoje. E os médicos falaram assim que o coração, a pressão, né? Tudo tá batendo no ritmo normal. Teve um derrame, né? Mas o cérebro que não responde. Ela está em coma. Qual a idade dela, Neide? Ela tem, acho que 62, 63 anos. O padrão atual é novo. Ela tem 4 filhos casados. Ué, Neide, mas se o cérebro não responde, ela ainda... Quando o cérebro Ele não faliu, Nilzete. Ele não está respondendo. Eles estão fazendo alguns exames nela e eles querem fazer aquela tráqueo para poder tirar a intubação dela, entendeu? Eles vão precisar fazer. Eles vão precisar fazer. Você não pode ficar muito tempo com a intubação. Então, aí eles estão... iam fazer, mas ela faleceu antes. Ela teve uma infecção generalizada e faleceu antes. Eles estão fazendo esses exames para fazer, né, a tráqueo, né? Porque, assim, eu não sei, né, o pessoal que fala, o pessoal comenta, né, fala um monte de coisa, né? A filha dela estava conversando com ela e ela chorou. Aí, por isso aí as pessoas falam, então ela não está morta? Consciente. Não, morta ela não está. Se ela tivesse morta, ela não estava no hospital. Ué, e por que você não leva... Por que você não leva o padre, pede para o padre dar unção para ela? Ela é protestante. Não, tudo bem, mas a gente mantém ela nas nossas orações. Qual que é o nome dela? Aparecida. Aparecida. Então a gente mas ela aceita orações, né? A família aceita, né? Tá pedindo muita orações, né? Para entrar nessa corrente, né? Para ela poder voltar. Bom, se ela não aceitasse, a gente ia orar do mesmo jeito, então não faz muita diferença. Exatamente. Né? Porque as orações, elas podem não fazer bem, mas mal não vão fazer. A família tá pedida, né? De todos os lados. A gente coloca ela nas nossas orações de maneira que o Senhor tenha piedade dela e lhe dê o caminho mais digno. Muitas vezes a gente acaba falando assim, não, tem que sobreviver. Não, ela precisa encontrar o caminho de Deus. Se for a sobrevivência, que sobreviva, que Deus realize o milagre. E faça o melhor na vida dela. Se não for,
Então, que ele acolha ela nas moradas que ele construiu para todos nós no céu, né? É. Então, com esse pensamento, a gente faz, lembrando que a nossa vida é composta de flores e espinhos, de dor e alegria. E nós devemos colocar perante o altar pais, mães, filhos, uma nova oferta, uma oferta de coração puro, de coração limpo, que nós consigamos colocar no nosso coração de maneira que nós não sejamos mais apenas para nós, mas fonte rica de verdade e vida. Ave Maria, Cheia de graça, Cheia de graça, o Senhor é o convosco. Senhor é convosco. bendita sois vós as Bendita sois mulheres, vós entre as bendito é o mulheres. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai nós, por pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de nossa morte. Amém. Amém. estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Gente, fiquemos Boa em noite, paz, que o Senhor a nos todos. proteja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Dá um beijo no Miguel.